Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 33. O que ouvirdes com um ouvido, anunciai-o com o outro do alto dos telhados, porque ninguém acende uma lâmpada e a põe debaixo do velador, nem em lugar oculto, mas sim no candelabro, para que todos os que entram e saem vejam a luz. Quem mergulhou na verdade libertadora dentro de si mesmo, sente o impulso irresistível de proclamá-la aos outros. Quem tem verdadeira experiência de Deus não pode deixar de proclamá-la por sua vivência, não tanto por palavras, nem mesmo com atos externos, mas com a sua própria atitude interna. O íntimo ser do homem atua mais poderosamente do que qualquer externo agir, dizer ou fazer. A irradiação externa da luz é diretamente proporcional à sua intensidade interna. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai celeste. Não glorifiquem vosso ego humano, como querem os não iniciados, porque esse ego é apenas o canal, mas as águas vivas vêm da fonte. Há uma pseudo-modéstia que pretende ocultar a luz das boas obras a fim de evitar vanglória. Quem está em perigo disto faz bem em ocultar a sua luz. Mas um homem realmente espiritual não corre perigo de envaidecimento. Se, segundo as palavras do Mestre, nós somos a luz do mundo, não há perigo de contaminação, porque a luz é a única coisa incontaminável. Aforismo 34. Disse Jesus: quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Nos outros evangelhos aparecem as mesmas palavras em conexão com os guias cegos da sinagoga de Israel. Mas essas palavras valem também num sentido geral para cada homem e, sobretudo, para os diretores espirituais. O ego humano é um cego, não tem a evidência da verdade libertadora. Se esse cego não se deixar guiar por um vidente, desvia do caminho certo. O guia vidente seria o Cristo interno, a alma, mas, se ela mesma não tem a devida experiência do seu Cristo, esse ego cego é guiado por outro ego cego. Daí a imperiosa necessidade de despertar em si o eu vidente. A autorrealização é impossível sem esse autoconhecimento. Estamos vivendo na era dos gurus. Por toda a parte, desde o Oriente até o Ocidente, há homens que se arvoram em mestres e congregam discípulos. Os mestres prometem e conferem iniciação a seus discípulos. Alguns até oferecem diplomas ou certificados de iniciação. Nesse processo, há dois iludidos, o iniciador e o iniciado. Nenhum homem pode iniciar outro homem. Não existe alo-iniciação, só existe auto-iniciação. Jesus, o maior dos mestres espirituais, nunca iniciou nenhum de seus discípulos durante os 3 anos de sua atividade pública. Entretanto, no dia de Pentecostes, 120 dos seus discípulos se auto-iniciaram, depois de 9 dias de silêncio e meditação. O que o mestre pode fazer é pôr setas na encruzilhada, indicando o caminho certo aos iniciandos. Mas a iniciação é obra de cada iniciando iniciável. Se o mestre não é um verdadeiro iniciado na verdade libertadora, nem sequer pode colocar setas no caminho, porque ele mesmo ignora o caminho certo. É um guia cego,
guiando outro cego. Revela grande presunção um homem querer declarar que alguém é iniciado. Iniciação é um processo misterioso que ninguém conhece a não ser o próprio iniciado. Dar certificado de iniciação a alguém revela tanta ignorância quanto arrogância. É possível iniciar alguém ritualmente, mas não espiritualmente. Se um ritualmente iniciado se considera realmente iniciado, é um pobre iludido. Uma das maiores fraudes espirituais da humanidade de hoje se chama iniciação. Aforismo 35. Jesus disse: ninguém pode penetrar na casa do forte e prendê-lo, se antes não lhe ligar as mãos. Só depois pode saquear-lhe a casa. Quem é este forte? Nos outros evangelhos, este texto é relacionado com o episódio em que Jesus expulsara um demônio e seus inimigos o acusaram ser aliado de Satanás ou do diabo. Então Jesus fez o paralelo entre o forte, que é Satanás, e o mais forte, que é o Cristo. Podemos, pois, admitir que também aqui, no Evangelho de Tomé, o forte seja Satanás. Por outro lado, Jesus identifica Satanás com o ego humano quando este se opõe a Deus. Assim no caso de Pedro, cujo ego é chamado Satanás. Também Judas, quando descrente das palavras de Jesus, é chamado diabo, palavra grega equivalente ao hebraico Satã, adversário. O forte é, pois, o ego humano, antidivino, anticrístico. E o mais forte? Se o forte no homem é seu ego, o mais forte é seu eu, sua alma. Para que a alma espiritual possa penetrar na casa do ego mental, é necessário que ela seja mais forte do que este. Só assim o pode prender e apoderar-se dos seus haveres. Este texto é, pois, um convite para a autorrealização. Enquanto o homem está dominado pelo seu ego humano, o mais forte, o seu ser divino não pode penetrar nos domínios do ego poderoso. É, pois, necessário que o eu divino se fortaleça ao ponto de se igualar ou até superar o poder do anticristo no homem. Como fortalecer o eu divino no homem? E por que fortalecê-lo se o eu é Deus? Não basta revelá-lo? Não deveríamos antes falar em autorrevelação em vez de autorrealização? É verdade que o eu é Deus, é o Pai em nós, é o Cristo interno. E apesar disto, deve todo homem realizar o seu eu, o seu Deus, o seu Cristo. Deus em sua transcendência, em sua essência, não pode ser realizado porque é a própria realidade, mas o Deus em sua imanência, em sua existencialidade humana, pode e deve ser realizado. A tarefa do homem aqui na Terra é realizar o seu Deus, que consiste no despertamento da consciência divina. Esta realização de Deus no homem não se faz a não ser por meio de resistência, de dificuldade e sofrimento. Assim como na física, a eletricidade só se revela como luz, calor e força, quando encontra resistência nos filamentos metálicos da lâmpada, a luz, na passagem por um ferro cromado, o calor, ou por um enrolamento no dínamo, a força. De modo análogo, também na metafísica, o Espírito de Deus, individualizado em forma de alma, encarnou na matéria para se realizar pela resistência que encontra em luta com a matéria. Quando a alma é derrotada pela matéria, ela se extingue, mas quando ela é vencedora da matéria, ela se realiza plenamente. Quanto maior a resistência, o sofrimento, e quanto maior a superação da matéria, tanto mais se fortalece e realiza a alma. O mais forte derrota o forte. Aforismo 36. Disse Jesus: não andeis preocupados da manhã até a noite e da noite até a manhã sobre o que haveis de vestir. Os outros evangelistas referem essas mesmas preocupações dos profanos com mais palavras. Quando o homem vive no estreito círculo visual e mental do seu pequeno ego humano,
As necessidades materiais da vida diária enchem as 24 horas do seu dia, não só da manhã até a noite, mas também da noite até a manhã. Nem o deixam dormir sossegado, e assim lhe vão abreviando a vida e fazendo da sua vida um inferno. E estas preocupações não são apenas dos pobres, que não possuem o necessário para uma vida decentemente humana, são ainda mais dos ricos, que quanto mais possuem, tanto mais desejam possuir, e os desejos do ego humano não conhecem fim. O homem profano vive num eterno círculo vicioso, quanto mais tem, tanto mais deseja ter. As estatísticas provam que a imensa maioria dos suicídios ocorre entre pessoas ricas. Dificilmente um pobre se suicida por ter fome, mas muitos ricos se suicidam por fastio, porque o excesso do ter e do querer ter geram um tormento insuportável. Os grandes mestres espirituais da vida não recomendam não ter nada, mas ter o necessário para uma vida decentemente humana. Se não recomendam a posse, permitem o usufruto. Jesus nunca foi milionário nem mendigo, e nunca lhe faltou nada. Até andava tão bem vestido que na hora da sua morte, 4 soldados romanos repartiram entre si as vestimentas do crucificado, e ainda sobrou a túnica inconsútil sobre a qual lançaram sorte. O que há de estranho e dificilmente compreensível no espírito do Nazareno é uma espécie de matemática cósmica referente aos bens materiais necessários à vida terrestre. Não recomenda a sua aquisição mediante uma esfalfante lufa-lufa, como fazem os profanos, mas afirma que todas as coisas necessárias nos serão dadas de acréscimo, isto é, de graça, sem nenhuma caça frenética, suposto que o homem estabeleça dentro da sua consciência um centro de sucção, em virtude do qual essas coisas materiais sejam sugadas ou atraídas, segundo misteriosas leis cósmicas ou divinas. Sendo que todas as coisas da natureza têm, por assim dizer, um polo inconscientemente negativo, e sendo que o ego humano representa um polo conscientemente negativo, dá-se uma espécie de repulsão automática entre o negativo da natureza e o negativo do homem-ego. Mas, se o homem passar do polo negativo do seu ego para o polo positivo do seu eu, então se dá uma atração natural entre o positivo consciente do homem e o negativo inconsciente da natureza. Sabemos que tal lei existe na física da eletricidade, e por que não existiria na metafísica da divindade? Essa lei de sucção ou atração complementar é chamada por Jesus a conscientização do reino de Deus e sua harmonia, que faz acontecer espontaneamente as coisas materiais que nos são necessárias. Nessa ignota matemática de Jesus, as coisas necessárias não vêm do esforço humano, mas de uma força divina. Basta que o homem conscientize e, assim, mobilize essa força cósmica do além, e então a natureza se encarrega de canalizar para dentro da vida humana todas as coisas necessárias. Essas coisas geralmente já existem no seio da natureza ou na sociedade humana, mas somente são canalizadas para dentro da nossa vida quando estabelecemos em nossa alma essa força de sucção, essa consciência do reino de Deus e sua harmonia. Harmonia essa que no texto grego se chama dikaiosine e em latim justitia. Nossa conscientização não é a causa, mas apenas a condição necessária para o advento dessas coisas. A causa é o próprio Deus e seu mundo cheio de harmonia e complementaridade. Mas a nossa consciência espiritual deve mobilizar forças cósmicas do além, para que elas sejam canalizadas até nós. Somente o homem intensamente cristificado compreende intuitivamente
essa misteriosa matemática e logicidade do reino de Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.